A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós estamos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. O tema que nós estamos trabalhando nesses dias, a temática é ministério profético. E a lição de hoje trata da evolução do profetismo em Israel. Quero convidar a você a pegar o seu caderno, a sua caneta, a sua Bíblia, e nós vamos juntos estudar o que a palavra de Deus fala sobre o ministério profético. Então, vamos lá nesse momento, pegue sua Bíblia, sua caneta, seu caderno e vamos estudar a palavra de Deus, ok? Quero orar com você antes da gente começar, para que o Espírito de Deus nos oriente em toda a verdade e para que nós possamos aprender conforme a vontade do Senhor. Pai, nesse momento, eu quero apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã, e pedir que, em nome de Jesus, o Espírito Santo nos conduza no processo do aprendizado, que toda a verdade seja revelada de acordo com o Espírito Santo do Senhor. Fala ao nosso coração, ministra as nossas vidas e que teu nome, Senhor, seja glorificado. Que Jesus Cristo seja exaltado através do estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 9, no versículo 3 até o 6. Também nós vamos ler o versículo 9, o versículo 10, e depois nós vamos ler os versículos 17 ao 20. Isso tratando do assunto ministério profético, né? A evolução do profetismo em Israel. Então vamos ver o que diz a palavra do Senhor nesses versículos. Versículo 3, então, de 1 Samuel 9. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho. Toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai buscar as jumentas. Verso 4. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém também tampouco as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhes disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, um homem honrado, tudo quanto diz sucede, assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá e porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Antigamente, em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Verso 10. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Verso 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já te tenho dito. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-te, peço-te, onde está a casa do vidente. Verso 19, Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto, comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. 20. E quando as jumentas, que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura, não é para ti e para toda a casa do teu pai? Esses são os textos que nós lemos que falam sobre o ministério profético, mas o texto áureo, texto principal
que nós temos como referência para o estudo de hoje está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, esses são os versículos que nós vamos aprender, né? Vamos nos deter hoje. Identificar, nós vamos falar um pouco sobre os nossos objetivos. O primeiro objetivo é identificar os antecedentes do profetismo, que não surgem do nada, mas de bases sólidas, com Abraão e Moisés. Então, os pais, né, podemos dizer assim, da profecia em Israel são Abraão e Moisés. Nós vamos compreender o surgimento do ministério profético que ainda não havia atingido a maturidade dos profetas clássicos. E o terceiro, nós vamos reconhecer a nova ordem profética de profetas escritores que não pregam a simples reforma da estrutura, mas o fim dela. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. A nossa introdução. Os profetas do Antigo Testamento estão comumente divididos em profetas maiores, profetas menores. No entanto, nesta lição será utilizada a divisão da Bíblia hebraica, que os classifica como profetas anteriores e profetas posteriores. Didaticamente, essa divisão pode tornar um assunto mais fácil de ser acompanhado e aprendido. Entretanto, antes de entrar no assunto propriamente dito, é conveniente observar dois profetas que não estão inclusos nestas divisões: Abraão e Moisés. Então, começa, o ministério profético nesses dois homens, Abraão e Moisés. É muito importante a gente atentar para o trabalho, para o ministério desses dois, que vai gerar uma ação profética na história fabulosa. E, aliás, até mesmo o ministério profético atual, ele é fruto daquilo que foi gerado por Abraão e Moisés no sentido profético. Então vamos atentar para esses dois. Antecedentes do ministério profético. Dois personagens cujas histórias não estão narradas nos livros proféticos merecem ser estudados separadamente, quer por causa de suas envergaduras no plano espiritual, quer pelo fato de serem denominados de profetas pelo texto sagrado. A Bíblia os chama de profetas. Primeiro vamos falar de Abraão. Abraão, o homem chamado pai da fé, né? O próprio Deus chamou de profeta quando ele declarou a Abimeleque, porque profeta é e rogará por ti. Gênesis capítulo 20, versículo 7. Então nós temos essa primeira referência aí falando sobre o ministério de Abraão. Seria correto afirmar biblicamente que toda pessoa torna-se profeta pelo simples fato de transmitir uma mensagem de Deus. Adão transmitiu mensagens de Deus para sua esposa. Enoque, diz o livro de Judas, profetizou, versículo 14. Noé profetizou sobre os seus filhos, está em Gênesis 9. O Novo Testamento chama-o de pregoeiro da justiça, 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Todavia, nem Adão, nem Enoque, nem Noé exerceram no sentido pleno da expressão ministério profético. Sim, todos podem profetizar, mas o exercício do ministério profético não é a todos. Então, todo aquele que prega a palavra, de uma certa forma, está profetizando. O problema é que algumas pessoas associam muito a profecia à adivinhação. Porque eu estou trazendo uma revelação da sua vida, das coisas que aconteceram e que você está guardando no oculto, no seu coração. E nós temos que tomar muito cuidado quando a gente limita o ministério profético ao campo da adivinhação, das coisas que Deus fez ou das coisas que a pessoa fez no oculto, no escondido. O ministério profético, ele é muito mais
intenso, ele é muito mais importante do que trazer revelação de coisas passadas. Aliás, a Bíblia se preocupa em que o homem se arrependa do seu passado e dos seus pecados. Então a Bíblia já trata, de uma certa forma, do ministério profético. Ela tem essa dinâmica profética quando ela evoca o homem ao arrependimento do seu pecado. Porque para isso nós precisamos vasculhar o nosso pecado e perceber que a Bíblia nos aponta como pecadores, pelo fato da nossa história, do nosso passado, nos acusar. Então, a Bíblia já trata categoricamente sobre o nosso passado, dizendo que ele é trevas. Ele nos traz o velho homem, ele nos traz em trevas, ele nos traz no oculto, ele nos traz no pecado. E para isso, nós precisamos de arrependimento. Então a Bíblia, ela por si só, já desenvolve fortemente em nós uma dinâmica profética. Nós já sabemos do ministério profético, aprendemos o ministério profético quando nós começamos a trazer as Escrituras Sagradas para dentro da nossa vida, certo? Então a gente sabe que a visão profética, o dom profético é dado a todo aquele que prega a palavra de Deus, todo aquele que anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. Porém, dentre estes que desenvolvem o dom profético, existem aqueles que exercem o ministério profético. Nós vamos falar de dois homens que são apresentados, então, como ministério profético. A gente começou a falar aqui de Abraão. Abraão foi reconhecido como profeta e rogará, porque profeta é e rogará por ti. Por outro lado, Abraão foi fundamental para os planos de Deus. Não era profeta no sentido ministerial, mas ele desfrutava de profunda comunhão com Deus, o que fazia suas orações serem ouvidas. Isso é uma característica profética, né? Além da intimidade com Deus, esse fato de Abraão ter sido separado por Deus, para um propósito, envolvia a sua vida, os seus descendentes diretos, o que justifica o fato de eles também terem sido chamados assim, de profetas. Vamos dar uma olhada lá no Salmo 105, versículos 13 e 15. Diz assim a palavra de Deus: andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, e ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Um terceiro motivo para considerar Abraão como profeta está relacionado à bênção que Deus colocou por seu intermédio sobre Israel e a humanidade inteira. Toda a humanidade foi abençoada por intermédio de Abraão, o que caracteriza o seu ministério profético ou a sua mensagem profética, Isso inclui, por exemplo, a promessa até do envio do Messias, abençoando assim todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. O próprio Cristo, ele é fruto da ação profética na vida de Abraão. Então a gente vê claramente um ministério profético sendo desenvolvido na vida de Abraão, e também vemos uma outra característica profética muito clara na vida de Moisés. Moisés recebe esse título e ele assume contornos mais vívidos. Ele se torna uma espécie de modelo daqueles que são verdadeiros profetas. No sentido mais estrito do termo, ele não exerceu o ministério profético, uma função profética. No entanto, ele foi de fato um profeta orcontor, Ele é de mérito, um profeta por mérito. Deuteronômio 34:10. Moisés foi chamado por Deus, enviado de volta ao Egito com uma missão. Ele tinha uma mensagem clara a entregar. Além disso, predisse as 10 pragas, realizou milagres,
colocou-se como mediador entre Deus e o povo e profetizou a vinda do Messias também, de acordo com Deuteronômio 18:15. Moisés viveu séculos antes. O seu nome não consta entre os chamados profetas maiores e nem menores. No entanto, ele foi um profeta com P maiúsculo e a quem coube a revelação do livro de Gênesis. Os demais livros do Pentateuco também foram escritos por Moisés. E ele também se tornou um protótipo, uma tipologia de Jesus Cristo. Os profetas de Israel foram os porta-vozes de Deus à nação durante a crise nacional. Quando Israel estava em cativeiro no Egito, Deus chamou Moisés como seu porta-voz. Estudiosos acreditam que o ministério de Moisés estabeleceu as bases para o cargo profético em Israel. Deuteronômio 18, do 15 ao 22 e Oséias 12, 13. Queria convidar você para lermos Deuteronômio 18, 15 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem lhe verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O profeta é aquele que vai vivenciar, que vai viver o coração de Deus, mas também o coração do povo, que vai profetizar de acordo com as palavras da boca do Senhor. Isso é importante a gente entender. Vamos falar um pouquinho, então, depois que a gente falou de Moisés, do ministério de Moisés, o ministério de Abraão, o ministério que nasce, ministério profético que nasce desses homens, né? Abraão e Moisés. Agora nós vamos falar dos profetas anteriores, os primeiros profetas, como que surge esse trabalho, esse ministério profético. São os profetas que têm suas histórias narradas entre os livros históricos do Antigo Testamento. Esses profetas surgiram no livro de Juízes, atuaram durante a monarquia e parte do reino dividido. Nesse tempo, ser profeta era sinônimo de alguém que experimentava transes e entrava em êxtase. São chamados de videntes, comerciantes de oráculos. O livro de Juízes, ele vai apresentar, por exemplo, a profetisa Débora, lá em Juízes 4, os versículos 4 e 5. Um profeta anônimo, por exemplo, lá em Juízes, no capítulo 6, versículos 7 ao 10. E além de alguns grupos proféticos também, que vão surgir lá em Juízes, no capítulo 10, nos versículos 5 ao 13, e também no capítulo 19, dos versículos 18 ao 24. Dentre esses profetas anteriores, nós podemos falar de Samuel. Aliás, é bem característico, a vida de Samuel como um dos profetas aí anteriores. A partir de Samuel, o ministério profético vai assumir moldes que se encaixam aos profetas futuros. Em um tempo em que Deus raramente falava, Samuel, ainda menino, é chamado ao ministério profético. Isso está em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 11. Samuel recebe o seu chamado. Queria ler esse texto com você. Assim diz a palavra do Senhor. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado num lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel.
Este respondeu: Eis-me aqui. Correu ali e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi ali e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho. Torna-te a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. Ele se levantou, foi ali e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ti tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Então, o Senhor vai profetizar aqui, vai falar, profeticamente a vida de Samuel, que não entendia muito bem sobre o ministério profético, mas aqui está um marco de um novo tempo, de um ministério profético estabelecido a partir da vida de Samuel. Deus vai confiar-lhe uma tarefa tipicamente profética, que é anunciar o castigo, versículo 12 a 14. Olha o que diz lá. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já não lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que lhe ficou bem conhecida, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com ofertas de manjares. Deus não deixou nenhuma de suas palavras cair por terra. A gente vê isso no verso 19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Deus sustenta a sua palavra, todo o povo, então, por causa disso, reconhece Samuel como profeta. Diz o versículo 20. Todo Israel, desde Dan até Beersheba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Então, Samuel é reconhecido profeta, aqui no versículo 20. Deus continua falando com Samuel no versículo 21. Samuel atuou na esfera política, ungindo e corrigindo Saul, como também ungiu o próximo rei de Israel. Samuel ungiu Davi também, tanto Saul quanto Davi. Escuta, preste atenção como que o ministério profético, ele era essencial para o desenvolvimento da nação de Israel. Os reis se submetiam à unção sacerdotal, à unção profética. Então, um profeta, ele era alguém que falava em nome de Deus, guiava o povo em nome de Deus e certamente revelava a vitória de Deus sobre o povo, através do povo, por meio do profeta. Então, o apóstolo Pedro colocou-o como um marco inicial de uma nova classe profética. Vamos ler Atos 3, 24? Diz assim a palavra de Deus: E todos os profetas, a começar com Saul, assim como todos quantos depois falaram, também anunciariam esses dias. Observem que Samuel está sendo reconhecido nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como profeta. Agora, no período da monarquia, de Samuel a Saul,
Os profetas desse período, que ocorrem aproximadamente no século IX a.C., tornaram-se uma espécie de funcionários do rei. Então, os profetas eram conhecidos mais como súditos do rei ali, estavam no braço direito do rei, apoiando o rei, né? Ganhando sustento por meio das previsões solicitadas pelos monarcas, pelos reis, ou de quem puder pagar. Esse certamente banalizou o termo Nabi, que veio a significar profeta, ou profetas, né? Talvez por isso Amós tenha rejeitado essa decisão. Dois profetas destacam-se então nesse período. Gade, também conhecido como vidente de Davi, isso está em 1 Crônicas 21:9 e 1 Samuel 22:5. E também Natã, frequentador assíduo da corte do rei. A gente vai ter então Gade e a gente vai ter Natã. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 3, capítulo 12, versículos de 1 a 15. Natã e Gade desempenharam a função de conselheiros militares, além de influenciadores na área jurídica e cultural. Então, tanto Gade quanto Natã atuaram com profetismo, eram profetas no período de Israel. Agora, depois desse período monárquico, a gente sabe que Israel vai passar por um momento de divisão, o Reino do Norte e o Reino do Sul. A partir então da divisão dessas 12 tribos entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, narrada nos dois livros dos reis de Israel, surgem grandes profetas como Elias e Eliseu. Então, Elias e Eliseu surgem no período do reino dividido. Nesse período, o ministério profético já assumira o seu formato definitivo. Narrada dos dois livros dos reis de Israel, surgem grandes profetas, então, como Elias e Eliseu. Os profetas adquiriram a importância e respeito no cenário nacional. Eles criticavam o governo dos reis com autoridade divina e influenciavam o povo ao serviço e à obediência ao Senhor. O propósito do ministério profético é que a obediência ao Senhor seja revelada, seja evidenciada. Então, quando você olha para um profeta, certamente que a palavra de Deus deve estar em evidência. E o desejo de submeter idem, porque o ministério profético, ele vai corroborar para que o nome do Senhor seja engrandecido. Ele trabalha para esse fim, certo? Vamos falar um pouco, então, nesse período do reino dividido, do profeta Elias. Ele foi um profeta itinerante, sem vinculação a um rei ou a um santuário. Aparece sem aviso e desaparece de forma imprevisível. A sua maior batalha foi contra o culto a Baal e, por conseguinte, contra seus profetas. Elias foi o representante de Deus em uma nação crítica da história ou da nação de Israel. Especialmente durante o reinado na casa do casal Acabe e Jezabel, sem a sua atuação firme e vigorosa, é provável que a nação tivesse perdido a sua identidade monoteísta e seguindo o caminho do sincretismo e da idolatria. É muito importante a gente entender que o ministério profético, quando ele age contra a vontade de Deus, ele vai agir num caminho de sincretismo. Ele vai procurar relativizar a verdade. Então, esse é o problema de um ministério profético não definido, não claro, não bíblico, porque uma profecia que seja feita dentro de um contexto emocional, ele vai gerar muitos problemas no futuro. Então, a gente tem aí os profetas anteriores, né, que a gente trabalha esse princípio nele. Os filhos dos profetas formam o grupo de aprendizes de profetas, ligado ao profeta Eliseu.
Alguns eram casados, como lá em 2 Reis 4:11, e contavam com a ajuda de alguém, 2 Reis 4:8. Tinham uma vida comunitária, comiam o que o ministério de Eliseu lhes proporcionasse, com uma vida simples, davam-se a diversas atividades. Os profetas posteriores são os profetas que exerceram seus ministérios a partir dos tempos de Isaías, passando pelo cativeiro, retorno e restauração até Malaquias. Em contraste com os profetas anteriores, chamados ainda de videntes, estes profetas são intérpretes da lei de Moisés e são escritores, ao passo que aqueles profetas tinham mensagens reformistas. Os profetas anteriores pregavam mensagens mais contundentes, anunciando o fim do sistema e o fim do perdão de Deus. Um novo significado para profetizar. O texto de Isaías, capítulo 6, o versículo 11 a 13, anuncia uma mensagem clara sobre o que está para acontecer. As cidades deixariam de existir e grande parte da população iria ser exterminada. Já o profeta Amós, capítulo 8, versículos 1 e 2, em sua linguagem mais poética, diz que a nação é como um cesto de frutas maduras, ou seja, mensagens que pronunciavam um fim inevitável, caso não houvesse arrependimento e mudança. Observem que agora o profetismo vai começar a assumir uma característica mais pesada de convocação ao arrependimento, inclusive sob juízo, sob julgamento àqueles que estão abrindo mão dos princípios e da verdade das Escrituras Sagradas. Vemos que os profetas anteriores atuavam uma por vez, mas agora há grandes profetas convivendo com uma mesma época. Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, todos esses são contemporâneos e foram levantados num determinado período de tempo. Um ato de misericórdia divina visando ao surgimento de uma consciência de pecado, uma consciência de mudança de atitude. No entanto, sabe-se que as mudanças não aconteceram apesar de tantas mensagens e tantos profetas, o povo seguiu obstinado em seus pecados. Mesmo aumentando o ministério profético, profetas que falassem em nome de Deus, o coração do povo estava cada vez mais fechado, cada vez mais incrédulos por causa dos seus próprios pecados. Isso vai gerar no povo, o período, essa divisão, vai gerar no povo, posteriormente, cativeiro. Como consequência da dureza de coração e dos pecados do povo, as tribos do norte foram levadas cativas pelo Império Assírio. Isso está no ano 722 a.C. Cerca de 116 anos depois, as tribos do sul experimentaram o cerco e a queda de Jerusalém pelas mãos do Império Babilônico do seu imperador Nabucodonosor. Apesar de ímpio, esse rei foi instrumento de Deus para fazer cumprir as profecias que destruíram a antiga tradição. Por intermédio dele, o exílio tornou-se realidade. O povo foi afastado da terra prometida a Abraão, conquistada por intermédio de Moisés e Josué e ampliada por Davi. Durante o cativeiro, vão surgir 3 grandes nomes no Antigo Testamento. O profeta Jeremias, atuando entre os remanescentes pobres, deixados lá em Jerusalém, O profeta Ezequiel, que profetizou entre os exilados da Babilônia, e Daniel, que foi um profeta forte de atuação na corte babilônica. Esses 3, então, a gente vai ver o ministério profético atuando no período, então, de cativeiro. Fazendo o quê? Deus estava apontando o pecado da nação para quebrantamento, arrependimento, restauração. Isso é muito interessante, porque quanto mais caos o povo de Israel estava vivendo, mais Deus levantava profetas para que pudessem trazer quebrantamento,
arrependimento e transformação à vida nacional. Por fim, o ministério profético no período cativeiro vai gerar frutos. E esses frutos, então, tratam da restauração da nação. Esse é o último tópico que nós vamos tratar. A restauração. Durante o cativeiro, toda uma geração de judeus cresceu embalada por canções de ódio aos estrangeiros. Até que Ciro, um rei persa, conquista a Babilônia no ano 539 a.C. e torna-se instrumento divino para enviar o povo de volta à capital, Jerusalém. Pela instrumentalidade de Ciro, os judeus tiveram a chance de resgatar a identidade nacional, longe da glória dos dias de Davi e Salomão, mas curados do pecado da idolatria. Portanto, observem que nessa crescente profética, no período do cativeiro, o período do cativeiro não foi em vão. Como o povo havia se afastado do Senhor, o cativeiro serviu para arrancar a idolatria da nação de Israel. E Deus usa os profetas para trazer essa revelação para o povo, esse discernimento para o povo. O povo entende, se arrepende, se quebranta dos seus pecados. Eles são libertos do cativeiro profeticamente pelos profetas anunciando, e isso vai acontecendo. Eles voltam para sua terra e agora eles estão restaurando a terra. Jerusalém, então, se fortalece. E por causa de Ciro, os judeus tiveram a chance de resgatar a identidade nacional. Isso é fabuloso, meus amados. Ageu e Zacarias, bem como o grupo dos profetas anônimos, eles situavam-se nas primeiras décadas posteriores à volta da Babilônia. Portanto, são profetas pós-exílicos. Eles pregam sobre a reconstrução do templo, e é nesse período que surge com mais força a esperança de um novo rei descendente de Davi. Portanto, o fenômeno do profetismo apresenta múltiplas dificuldades quando se aprende ou se pretende estudá-lo como um instrumento continuado na história de Israel. Ele não é homogêneo em sua mensagem nem em suas manifestações. Mesmo que estejamos tratando de profetas de uma mesma época, muitas são as variáveis que poderiam influenciar essas diferenças. O propósito para o qual cada profeta era chamado, o contexto social, político e econômico da época pesavam no ministério profético. Tudo isso definia e distinguia os profetas e suas profecias, fazendo com que o ministério profético assumisse novas matizes e novos contornos. Então, o que nós vamos ver é que, dependendo do contexto social, do contexto econômico, do contexto político, Deus levantava aquele profeta para falar à população, à comunidade, ao seu povo, o povo da sua aliança naquele período. Mas o interessante é que as coisas que aconteciam ali naquele contexto, eles se repetiriam em uma escala espiritual no futuro. Então a gente vê, por exemplo, Nabucodonosor, levando o povo de Israel cativo à Babilônia. Esse ato de Nabucodonosor, ele tem um peso profético, como se Nabucodonosor fosse de fato uma tipologia de Satanás nos últimos tempos. E assim nós vamos fazendo esse paralelo tipológico, profético do Antigo Testamento e dos últimos dias. Então, amados, o ministério profético começa lá com Abraão, com Moisés, e ele vai evoluindo no Antigo Testamento, passando aí pelos profetas. Bem, eram estas as considerações que eu gostaria de fazer com vocês. Essa é a nossa lição 4, e a minha oração é para que Deus possa trazer discernimento ao seu coração sobre a importância de um ministério profético nos nossos dias. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima, para a glória de Deus.